Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós hoje e sempre. Hoje o nosso tema da reflexão é inteligência, livre-arbítrio e vontade, concessão divina. Nós podemos encontrar esse tema em diversas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, sem um título específico com esse nome, mas sendo tratado em diversas outras situações. No Livro dos Espíritos, nós podemos encontrar dentro da Lei de Liberdade, na Lei de Causa e Efeito, e também nos demais livros da codificação. Nós podemos olhar também um outro livro chamado Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, quando nós pensamos nesse tema, é interessante entendermos que Deus criou a todos nós simples e ignorantes. Isso quer dizer que todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. O princípio inteligente é a criação de Deus, que com o passar dos séculos foi experimentando a vida e gradativamente evoluindo também até amadurecer o suficiente. Atingindo a maturidade, ele desperta uma nova faculdade que é a razão. E a partir do despertar da razão, o princípio inteligente ele passa a ser um espírito. O espírito reconhece que existe, reconhece que pensa, reconhece que passa a vivenciar encarnações como um ser humano. Ele se reconhece como um indivíduo. É por meio da razão que o ser humano constrói conhecimentos, formula hipóteses, tira conclusões e orienta as suas decisões. A razão permite distinguir o verdadeiro do falso, o certo do errado e estabelecer relações causais entre os fatos. A ideia é que a gente possa entender um pouco mais sobre inteligência, livre-arbítrio e como que elas podem nos ajudar em nosso processo evolutivo. Vamos olhar então para a inteligência. A inteligência ela tem dois pilares, sendo conhecido a religião e a ciência. Eu queria trazer a questão da religião para que a gente possa entender esse termo como religiosidade, e não como as religiões que existem no nosso planeta, mas sim como a religiosidade no sentido da conexão com Deus. Então, tanto pela ciência quanto pela religiosidade, nós temos incontáveis possibilidades de aprendizado. Se a gente olha ao pilar da ciência, estão todos os conhecimentos que a gente pode aprender e desenvolver, como a medicina, a química, a matemática, a filosofia, a agricultura, os idiomas e diversos outros tipos de conhecimentos. Por outro lado, a religiosidade fala do pilar moral. O desenvolvimento desse pilar ele ajuda a gente a se conectar com Deus, com o divino, e nos ajuda a compreender o bem do mal frente às leis de Deus, frente às leis divinas. É nessa parte que estão todos os ensinamentos que Jesus nos deixou exemplificados, como, por exemplo, a prática do perdão, a caridade, a benevolência, e como que nós nos aproximamos ou como a gente se distancia, de Deus, das suas leis, praticando mais ou menos cada uma dessas virtudes aqui. Os pilares da ciência e da religiosidade, eles não se desenvolvem na mesma proporção. Os espíritos trazem que, de forma mais regular, o pilar da ciência avança mais rapidamente. O livre-arbítrio, nós podemos entender o livre-arbítrio como a liberdade que nós temos de tomar decisões. Existe uma passagem no Evangelho de Mateus que diz: a cada um se dará segundo as suas obras. Existem outras passagens no Evangelho que trazem a mesma reflexão, como o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquele que muito tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. De uma maneira geral, a gente não consegue falar de livre-arbítrio sem falar da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, é a mesma coisa. Então, essa lei de ação e reação, ela está exemplificada nessas frases que nós acabamos de ouvir aqui. Deus e todo o plano superior, eles não interferem em nossas decisões. Nós somos livres para escolher e decidir a cada dia, a cada situação que a gente vive. Mas há um momento em que nós temos que lidar com as consequências dos nossos atos.
E se essas ações que nós tomamos foram boas, nós vamos ter resultados felizes. Caso contrário, há situações de dores e dificuldades que farão parte no processo de harmonização, que nada mais é a gente corrigir o que um dia nós de alguma maneira prejudicamos. Seja no caso uma situação que envolveu diversas outras pessoas, ou somente uma pessoa, ou até mesmo a nós mesmos, né? Então nós somos convidados a reharmonizar o que um dia nós prejudicamos. Agora há pouco, né? Nós falamos da inteligência. Os espíritos dizem que no processo da inteligência, de adquirir a inteligência, quanto maior ela é, maior é a nossa responsabilidade de nossas ações, porque significa que a gente tem maior oportunidade de entender o que nós estamos pensando, sentindo e as nossas ações, para que a gente então consiga entender melhor quais são as consequências do que virão. Ou seja, quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade sobre as nossas atitudes. Então, o livre-arbítrio, ele traz esse aspecto para a gente, que nós temos que entender que temos a liberdade de tomar nossas decisões, mas é interessante que a gente entenda quais são as consequências disso, né? E aqui agora nós temos a vontade. A vontade tem uma mensagem que eu vou resumir de maneira geral, que é uma mensagem que está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. É a segunda mensagem que nós temos nesse livro. Vale a pena depois consultar com mais detalhe. Mas essa mensagem, ela traz para a gente o tema de vontade. E ela traz da seguinte maneira. Vamos imaginar que a mente humana é como se fosse um escritório dividido em diversas seções. Então a gente tem o departamento do desejo, aonde vão operar todas as nossas aspirações, né? O departamento da inteligência, que são os patrimônios que a gente adquire da nossa evolução, da cultura. Nós temos o departamento da imaginação, né, que ali a gente não tem os nossos ideais, a nossa sensibilidade. A gente tem o departamento da memória, que vai arquivando toda a nossa experiência, né? Mas acima de todos esses departamentos existe o gabinete da vontade. E aqui eles trazem para nós que a vontade, ela é a gerência esclarecida e vigilante, que ela governa todos os outros setores da ação mental. De uma maneira, trazendo para a gente que a vontade, ela é o impacto determinante. Ela é quem vai decidir o que nós vamos fazer. Ela é justamente o botão que vai dar o movimento ou que vai dar a inércia a nós. De certa maneira, eles trazem que somente a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, de uma maneira geral, é a vontade que nos leva, que nos sustenta. É a vontade que vai dar o tom se nós vamos seguir com uma ação ou se nós não vamos seguir. Nós temos uma natureza em nosso espírito que ela é cultivada em todas, a partir de cada encarnação que nós temos. Nós vamos vivenciando e nós vamos sempre, na verdade, repetindo comportamentos que nós temos de alguma maneira maior afinidade, sejam eles positivos ou não. Então, a vontade, ela vai ajudar com que a gente identifique algo que não está nos fazendo bem e que a gente possa, de alguma maneira, lutar contra esse tipo de atitude e de pensamento para que a gente consiga se reequilibrar. Então, somente a vontade, ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia do nosso ser, né? Existe uma outra mensagem no próprio livro, né, o Pensamento e Vida, de Emmanuel com Chico Xavier, que fala que pensamento é força criadora, que é alimentado pela vontade. Dessa maneira, o sentimento cria o pensamento, e o pensamento vai determinar as nossas atitudes e as nossas ações. O que é importante que, ouvindo um pouco sobre inteligência, livre-arbítrio e vontade, que a gente tire de reflexão para nós? Que existe uma distância mais curta entre dois pontos, né? Que é uma linha reta, que esse é o caminho reto que Jesus nos ensina, para que a gente chegue ao nosso destino, que é sermos um espírito perfeito, de maneira mais rápida,
e evitando sofrimentos que a gente não precisa, na verdade, passar. Então Jesus sempre pede para que a gente se observe, para que a gente olhe o nosso pensamento e o nosso sentimento, que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda a ser mais benevolente, para que a gente possa cumprir com as obrigações que nós temos em nossas vidas. Dessa maneira, nós vamos evitar fazer curvas nesse caminho que vai fazer com que a gente demore mais para chegar ao nosso destino e que pode trazer dores também nesse processo. A ideia de entender inteligência, livre-arbítrio e vontade é que a gente consiga se conhecer mais e entender o porquê que nós pensamos dessa maneira, por que nós sentimos dessa maneira, o que esses pensamentos e sentimentos estão trazendo de positivo e negativo em nossas vidas, para que a gente possa, por meio da vontade, redirecionar o nosso caminho, a nossa rota para esse caminho reto, onde nós vamos ser mais felizes. Então a nossa reflexão de hoje é sobre isso, para que a gente possa pensar um pouco mais sobre como nós estamos tomando as nossas decisões e utilizando esses recursos da divindade como a inteligência, o livre-arbítrio e a vontade. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, que assim seja.